o exército tinha convocado o Elvis. O Elvis ia ter que sair de cena por 2 anos. Como essa história é longa, eu vou pular um pouco dessa história. E aí, não quero servir. A mãe do Elvis falou que ia ligar para o presidente, para o Elvis servir, vai ter que servir, e acabou, porque estava todo mundo no pé do Elvis. A religião falava que o Elvis era o demônio. As mães do Elvis, as mães das meninas, dos jovens daquela época, ninguém queria o Elvis, só o jovem queria o Elvis. Então o governo, todo mundo contra o Elvis. Então o jeito que aconteceu de achar um jeito do Elvis poder repensar a música dele não requebrar mais, etc., seria indo para o exército. Os Estados Unidos, um país totalmente patriota, então se viu o exército dos Estados Unidos naquela época, o cara, se tiver uma guerra, vai nos ajudar, né? O cara se o cara está no exército, é uma guerra, tem que ir para a guerra. Seja Elvis, seja quem for. Esse foi um golpe muito forte no coração da mãe do Elvis, porque ela era muito pouco de estudo, essa coisa, a cultura dela. Ela falou, e se tiver uma guerra? Então, como ela queria voltar a ser pobre, né? Como ela... Agora você imaginou, ela já perdeu o outro filho que ela tinha no útero, né? Na barriga, aliás, quando o Elvis perde o irmão no parto. O marido foi estelionato, ficou na cadeia por muitos anos. Ainda veio um ciclone e derruba a cidade dela. Então essa mulher fica cada vez mais complexa a vida. E ela naquela negatividade. Ela ligava pro Elvis, como é que você tá, meu filho? Eu tô bem e tudo. Meu filho do céu, tô te vendo morrendo na estrada, cheio de sangue, o caminhão passando. Essas eram as coisas que a mãe do Elvis passava. Quando ele foi pro exército, foi a gota d'água para a mãe do Elvis morrer. Mas não foi o empresário do Elvis que matou, nada disso, como tem um outro filme contando. O que matou a mãe do Elvis foi a depressão, e a gota d'água foi que o marido dela, o pai do Elvis, não quis mais procurar ela. Quando ele ficou milionário, no lugar de não querer mais ser rico, e ser pobre, como a mãe do Elvis, o pai do Elvis adorou ser rico. E já ficou com tanto de madame, tudo é mulher bonita, o pai dele ficou. Então essa foi a diferença dos dois. Então o que acontece? Segue a história. O Elvis se vira no exército, né? Ele vira 3º sargento. Aí falou, nós vamos gravar um filme depois chamado Saudade do pra Cima. O primeiro foi Love Me Tender. E assim que o Elvis está lá na Alemanha, que ele serviu na base da Alemanha, passa um tempo que a mãe dele morreu do luto. Ele falou, pai, você está ficando com outras mulheres, mesmo depois da mãe ter morrido, só tem 3 meses, você está traindo ela e eu. O senhor é muito cara de pau. Você acha que eu não sei o que você faz lá em Paris com seus amigos? Você fica naquela briga e tal. O Elvis precisa dar uma festa para tirar esse lado fúnebre e tal. Minha mãe morreu e tal, vamos recomeçar a vida. Aí o Elvis deu uma festa para os militares. Então, festa de militar é assim, você não vai igual eu estou aqui. Tem a roupa especial de festa. Pelo menos naquela época no exército americano. E aí no meio da festa, um dos convidados chega com uma menina novinha lá. E essa menina vai e olha o Elvis e encanta pelo Elvis. Era a Priscila, a esposa do Elvis, né? Futura esposa. Aí começa o namoro. O Elvis pede o pai em casamento, em namoro. Falou, cara, essa menina é muito mais nova que você, vai tudo, você tem muita mulher no mundo. Bom, conseguiu convencer. Bom, o Elvis sai da fase da Alemanha e é recebido nos Estados Unidos como um herói. Frank Sinatra detestava o Elvis, passou a gostar do Elvis, recebeu no programa dele. Fizeram várias perguntas pro Elvis da imprensa. E o rock? Receberam meu rock bom, coisa e tal. E os corações? Partiu muito corações da Alemanha, Elvis? Alguns, eu não posso falar muito, nós não vamos comprometer nessa resposta. Bom, passou isso aí, o Elvis retorna. Mas ainda na Alemanha, falando junto, porque como a gente não está seguindo pauta nem nada, é um assunto como se estivesse assim, contando uma história para um jovem, né? Essa história é muito importante para o jovem e para o adolescente. Então, às vezes passa um pouquinho daqui e dali. O Elvis, eles perguntam para o Elvis dessa festinha lá que a Priscila tá. Elvis, você gosta de ópera? Eu gosto do Leão, do Caruso. E mostra para ele o Solomio. Quando ele vê o Solomio, ficou apaixonado, que depois vira It's Now or Never. It's Now or Never, agora ou nunca. Então quando o Elvis volta para os Estados Unidos do exército, ele vai gravar, aquele mesmo gordinho pega um tanto de demo e fala, Elvis, aqui é um tanto de rock você vai gravar. Não joga isso para lá, nós não vamos mais gravar rock, agora é ópera. Ópera? E canta e grava It's Now or Never. Foi o maior sucesso dele em vida. Aquilo estourou no mundo inteiro. Aí pai, mãe, criança, reis, o mundo inteiro passou a gostar do Elvis.
Aí o governo americano chega com o coronel e fala assim, pô, mas agora tá brincadeira. Estão chamando ele de rei. Quem não gostava passou a gostar. Agora tá influenciando muito mais ainda. Não tem jeito com esse cara. E pior que até eu tô gostando dele, o pessoal lá. Mas eu não posso deixar, ele não pode influenciar tanto, não. O mundo não pode ser tão livre como ele tá querendo, não. Faz o seguinte, some com ele de vez, para outra vez. Falei, mas para onde agora? Ele falou, pois ele não quer fazer cinema? Vai com ele pro cinema e o tempo que ele ficar lá e não faz show ao vivo. Por isso que o Elvis não fez um show ao vivo na fase que ele está no cinema. Aí, mas por que veio a decadência? Os primeiros filmes do Elvis, dos 30 e tantos, arrebentaram na bilheteria porque as pessoas queriam ver o filme de um cara que cantava ao vivo. Então no primeiro ano, esse cara é o Elvis. Foi passando 3, 4, 7, 8, eu quero ver o filme do cara que canta ao vivo, mas ele não cantava, então... Aliás, o primeiro filme do Elvis, o Elvis não queria cantar no Love Me Tender. Esconderam isso dele até a gravação. Quando ele foi gravar, começar o filme, falou, Love Me Tender, você vai ter que cantar. Mas eu não quero cantar, o povo não leva a sério um cara que canta e interpreta. Aí o coronel falou para ele, o empresário, filho, como é que você quer que as pessoas assistem o cantor mais famoso do mundo que não vai cantar? Tá todo mundo, o maior cantor do mundo, mais famoso, vai fazer um filme, só que ele não vai cantar. O que você acha que vai acontecer? Ninguém vai querer ver isso. Aí convenceram, o Elvis foi, então, no Love Me Tender, ele acabou aceitando isso daí. Mais pra frente a gente vai estar vendo mais um pouquinho disso. Bom, tá lá o Elvis, It's Now or Never arrebentou. Como o Elvis era apaixonado por cinema, ele aceitou uma coisa pra lá e pra cá. Aí começa a fase das drogas pesadas. O Elvis tinha um livro preto que os médicos diziam que talvez pouquíssimos médicos no mundo sabiam sobre a droga medicinal, os psicotrópicos, as drogas farmacêuticas, como o Elvis. Então o Elvis era muito precoce em tudo, ele virou faixa preta muito rápido e tudo mais. Então assim, o Elvis para dormir muitos dias, ele tomava tubos de comprimidos para dormir. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Para mim dormir tantos dias, tantas dragens. Para mim ficar elétrico, ficar tantos dias acordado, é isso aqui. Então aí começa no cinema, porque o Elvis era um cara da noite, ele gostava de viver de noite e dormir de dia. E em Hollywood, as melhores imagens em cinema, quem faz cinema sabe, as melhores imagens são captadas ao nascer do sol e ao pôr dele. Não se fica gravando muito cinema meio-dia, 2 horas da tarde. Quem falar isso aí pra vocês não entende nada de cinema. Pode perguntar a qualquer cara que dirige cinemas, se grava outras horas, mas as melhores imagens, as que mais fazem sucesso, diurnas, é o nascer ao pôr do sol. E como o Elvis não gostava, no dia o Elvis dormia, ele trocava o dia pela noite, o Elvis tinha uma dificuldade muito grande. Se você gravar às 6 da manhã, você tinha que estar acordado das 4, às 5, às 3, se preparando. Então o Elvis, para ficar acordado, começou a entrar na caixa preta. A caixa preta é uma droga tão pesada que na farmácia, além da receita, tem umas que tem que ficar guardada num cofre, para ninguém pegar, igual uma droga pesada. Ali, se você souber manipular aquilo, é drogas pesadíssimas, pesadíssimas. Depois, inclusive, se alguém de vocês procura a droga que o Elvis mais gostava, o Dexedrine. Então, o Elvis, para poder descansar, dormir mais, ou ficar elétrico, ele usava essas drogas de psicotrópico. E foi passando o tempo ali em Hollywood, que veio a decadência, o Elvis começou a ficar irritado com os equipamentos. Tem aquela moto lá que o cara andava sozinho, a moto estava andando na estrada e ele só no guidão. E aquilo começava a não pegar, porque quanto mais está em decadência, menos pessoas profissionais bons que vocês e equipamentos piores. O Elvis começou a xingar aqueles equipamentos, maltratar o pessoal que trabalhava com ele. E aí o empresário chegou, filho, quando ele viu que ele estava irritado demais, falou, filho, você está bem irritado, né? Mas também com esses roteiros que vocês andam me dando. Quando eu te conheci, eu perguntei o que você queria fazer, você falou que dinheiro, fama, e que queria ser ator de Hollywood. Eu te dei, né? Tá aí, ó, você não queria ser ator de Hollywood? Mas eu quero fazer filme de autoajuda. Eu falei, filho, vou te dar uma aula de economia, o coronel falou para ele. O vendedor de suco de laranja natural não passa para o vendedor de polpa só porque quer. A gente trabalha com o que vende, com o que sai. Então o que as pessoas querem, Elvis, de você? As pessoas que te acompanham, Elvis, a maioria, elas têm vidas tristes. Elas querem um Elvis Presley bonito, lutando e cantando por elas. Você vai dar um paraíso para elas de 90 minutos que elas jamais vão ter. Somente os pobres, é isso que elas querem. Se você fazer filme de tragédia, você vai encher a vida delas de mais tristeza.
70 e tantos produtos que vendem no mundo inteiro. O cara que mais vende é boné, meia de Elvis, tudo que você pensa. O que mais você quer, meu filho? Você quer nos arruinar, você quer dar tristeza para uma pessoa enquanto vai poder dar alegria? Ah, mas o filme tal ganhou tantos Oscars. Vai lá ver a conta deles, você vê quem está ganhando mais. Nós com pouco cenário, eu e você com pouco cenário, ganhando muito mais do que eles. Aí o Elvis, você não quer dinheiro? Eu estou te dando. E olha que você está gastando demais, está dando carro para todo mundo, coisa tá bom. Aí veio uma época de decadência do Elvis, que o Elvis era assim. Quando ele entrava em depressão, ele ficava um sujeito totalmente diferente do sujeito doce que a gente contou aqui até agora. Que obedecia os pais, que dava carne pro pai, lá o pai passando fome, né, não comia, fome, aspas, né, não tinha proteína, então um pedaço de carne era disputado da família. Esse Elvis, super legal com os pais, super educado, na escola, fala que foi um menino super bonzinho, com o nervosismo das drogas, e a droga vai arrebentando os neurônios do cara e o corpo, e uma hora ela cobra o preço. E se o cara usou muita droga, o preço é X. Se ela usou pouco, o preço é outro. Então o que acontece? O Elvis é muito irritado em Hollywood e também sem propósitos artísticos. E quando você faz arte, você fala assim, ó, eu amo fazer arte, você me jogar lá dentro do Rio Tietê, eu estou feliz pelo fato de... Então, o Elvis... Bebeu água, dá uma tossinha. O Elvis viciou nessa caixa preta, mas a namorada, quando ele encontra, já no início do namoro, na adolescência dela, ele fala para ela assim, ele não só se drogou, como ele drogou também a Priscila. Ele vira para a Priscila e fala assim, ó, isso aqui é para te dar energia, só quando você precisar de energia, você toma isso. E guarda bem escondido de todo mundo. Aí ela perguntou, o que é isso que você está me dando? Não vou te falar nada, é uma coisa entre nós, guarda e toma quando você precisar de energia. Mais para frente, nos anos 60, o Elvis dá também uma droga para ela para dormir, ela fica desacordada 2 dias. Quando começa a cair pro 3º dia, a família, todo mundo fica preocupado, pai, avó, pô, Elvis vai morrer, vamos chamar o médico, não chama o médico de jeito nenhum. O Elvis vai estar com medo de ser preso no negócio, aí ela vai e acorda aos poucos. Bom, então, você tem uma ideia do que foi a cabeça do Elvis, ele vira uma pessoa totalmente diferente depois que a mãe morre e depois que ele se envolve com as drogas de psicotrópico. Nesse filme novo do Elvis, o diretor e roteirista, que tem vários prêmios, mas eu acredito que esses prêmios que ele tem é de filme de outra coisa, não de Elvis Presley. Que infelizmente, para quem conhece a verdadeira história do Elvis, dos documentários, tudo que existe, que esse filme foi feito por 2 vertentes. Ou para ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Ou o diretor não conhece absolutamente nada da vida do Elvis, da infância até quando o Elvis sai de cena em 16 de agosto de 77. Ele provavelmente estudou só um básicozinho ali, falou, isso aqui já dá para ganhar muito dinheiro. O outro filme do Elvis, que foi feito para falar da verdade do Elvis em 2005, o Elvis não morreu, já deu uma distância grande daquele filme para cá, vamos fazer que isso aqui já vai dar milhões, porque a história desse filme Elvis agora, em 2022, é totalmente diferente da história real do Elvis. É uma coisa maquiavélica, tem verdade misturada com mentira, né? Então é totalmente diferente. Isso aí, se esse diretor tivesse eu aqui agora, eu mostrava para ele que ele não entende nada de Elvis Presley, mas o propósito dele, acredito eu, foi ganhar dinheiro. Então vamos voltar aqui na parte que o Elvis estava, né, dando droga psicotrópica para Priscila e coisa e tal. E a coisa vai ficando complicada, o Elvis fica cada dia mais nervoso, né? Os neurônios do Elvis cada vez mais abalado, o corpo, o físico, ele estava cada vez com qualquer coisa do cotidiano, ele ficava nervosíssimo. E o Elvis, no meio disso tudo, ele começa a se envolver com a igreja, o empresário chamava o ímpeto religioso de uma maneira mais forte. Quando ele viu que ele estava sem saída, que ele estava muito doidão, ele se envolve com a igreja. Mas antes disso um pouquinho, para você ter uma ideia, o que o Elvis aprontou, bem lá no início do estouro, o que os comprimidos fizeram com o Elvis, o governo americano pede que o Elvis não saísse sem segurança, que ele podia parar o comércio de uma cidade, podia fazer tumultos, para ele entender que ele era um mega star. Mas o Elvis não obedeceu não, continuou saindo sozinho, e num posto de gasolina, a mulherada vai e descobre que está ali, as mulheres todas das ruas da região, Elvis, Elvis, Elvis. E o frentista, querendo continuar o serviço dele,
pediu para ele ver se ele podia sair dali, senão o posto não ia funcionar. E aí o frentista acabou entrando numa confusão com o Elvis. Aí o frentista vai, maltrata o Elvis, né, verbalmente. O Elvis vai dar um murro na cara dele, machuca ele todo. Tanto é que ele vai o Elvis é julgado. E esse cara chega lá todo cheio de esparadrapo. Outra cena que marcou bastante o Elvis não aceitava ninguém falar que os Beatles estavam passando eles. O Bob Dylan até aceitava. A frustração maior do Elvis é porque ele não pôde disputar com os Beatles. O Bob Dylan estava algemado pelo cinema. Então, nesse tempo que o Elvis ficou, em aspas, proibido para não influenciar tanto os shows ao vivo e fazendo cinema, é uma coisa assim que realmente existiu, ela não tem no papel. Você vê, quem não ia querer lucrar, o empresário gostava de tanto de dinheiro no cinema e um show no intervalo de um filme pro outro. Então não fizeram porque foi um acordo que fizeram para o Elvis não influenciar tanto. Então, o que aconteceu? Uma festinha que o Elvis deu na casa dele, um encontro, alguns falaram em festinha, um encontro, tá lá os amigos, coisa e tal. Uma das meninas que estava com um dos amigos do Elvis vira pro Elvis e fala assim: eu também ficaria nervoso se estivesse acabando com a minha carreira. Faz quanto tempo você não tem um sucesso, Elvis? Isso o Elvis já tinha quebrado um disco, ela assustou porque o Elvis quebrou o disco de todas as pessoas. Pra você ter uma ideia, se você estivesse assistindo Beatles, ele dava tiro na televisão. Eu tenho vídeo com essa televisão. Vou botar lá o John Lennon, o Elvis, para desestressar, ele punha o John Lennon, os Beatles assim no alvo, e quem estava arrumando o alvo, sai daí rápido que eu vou te meter bala, e mandava. Se o cara não ficasse esperto, ele levava chumbo, de tanto ódio que ele pegou. E o John Lennon gostava demais dele, engraçado, e o John Lennon queria ser amigo dele, o Elvis não queria amizade com ele de jeito nenhum. Tanto é que no início do filme Elvis, início de uma lenda, que é a versão brasileira, mas a original, o documentário original, chama-se, o John Lennon o filme começa assim, ó: antes de Elvis não existia nada. John Lennon. O Elvis tem uma ingratidão muito grande com o John Lennon, porque o John Lennon fala que o sonho dele não era ser Beatles não, que era um trampolim para ele ou Paul passar o Elvis. Confesso que não consegui. O meu sonho era ser o Elvis, ou passar o Elvis. E o Elvis, como resposta, punha ele lá para matar ele de mentirinha. Bom, passando esse fato, voltando esse fato atrás, quando o Elvis quebrou esse disco sobre essa namorada ou ficante do amigo do Elvis que estava lá na casa, ele fala assim: ninguém fala assim comigo, e pega um taco de sinuca e quebra a perna da mulher. Ele dá uma tacada assim muito violenta, pá! Como ele era segundo dan em karatê, a facilidade dele com o objeto, com a mão era outra. Aí o pessoal falou: você quebrou a perna dela, você quebrou o tornozelo, só porque falou que não. Tipo aqui no Brasil, vai ter eleição, se você não gostar do outro, o cara te quebrar sua perna do outro, onde ele vai parar? Aí ele falou assim: dá carro pra ela, dinheiro, o que ela quiser, tipo assim, pra abafar a coisa. E assim era o Elvis. Bom, para conhecer o Elvis melhor, e o lado bom do Elvis, você falou um pouco do lado ruim, né, nessa fase aí. O lado bom, por exemplo, vamos para Vegas fazer compra, estou com depressão, vamos lá. Cada um é para comprar um carro para cada um. Chegava lá na loja mais chique do lugar, falou para um dos amigos dele: vai lá e compra um carro para você. Elvis, seu pai falou para não comprar carro caro. Vai lá e cala a boca, cara. Vai lá e compra o seu. O Elvis mandava o cara calar a boca. Vai lá e compra o seu agora. Aí o Elvis está lá, olhando um carro para ele, um Cadillac lindo, e ele vê uma senhora negra, com um perfil assim de pobre, olhando aquele Cadillac, mas ela não viu o Elvis estava do outro lado, Cadillac grande, né, e alto, ela não conseguiu ver o Elvis. O Elvis chega na senhora e fala assim: prazer, Elvis Presley. Meu Deus, você imagina você numa vida cotidiana, o Elvis chegar perto de você, o cara mais famoso do mundo. Prazer, a senhora gostou daquele Cadillac? Falou: nossa, Elvis, só nos sonhos, então eu jamais terei condição de comprar ele. Aí o Elvis falou para ela: quando eu era pobre, eu também sonhava. Esse Cadillac é seu, Gênio, dá o Cadillac para ela. Falou: que Deus te abençoe, Elvis, coisa e tal. Aí o Elvis começou a gastar demais, né? Dar carro para muita gente, ajudar muita gente. O pai do Elvis chegou nele e falou assim: filho, você vai nos quebrar, você vai fazer a gente voltar a ser pobre. Por que você está dando carro, coisa para os outros? Por que você faz isso?
Você já gastou mais de 500 mil dólares esse mês. 500 mil dólares no mês só. No outro mês você gastou mais ainda. Por que você faz isso? Ele falou, pai, eu sempre vou ganhar dinheiro. E pior que até hoje, morto, está ganhando dinheiro demais. Se está morto ou não, a gente não sabe, mas sumiu de cena. Mas veja bem, ele falou assim, olha pai, eu faço, porque quando a gente era pobre, eu queria que alguém me desse as coisas. E ninguém dava. Então eu prometi para mim mesmo que um dia eu ia ser rico. E eu ia ajudar quem eu quisesse. Bom, agora vem a fase mais pesada da vida do Elvis. Que ele mistura religião com droga, com violência, com lado doce, com tudo. Por isso que o coronel sugeriu para ele casar. Pra você ter uma ideia que ele ficou tão louco que ele noivou com 2 mulheres ao mesmo tempo. Com quem ele já estava namorando, um adolescente, e com a Anne Margaret, uma das maiores estrelas de Hollywood do mundo. E se o Elvis tivesse pelo menos se tornado amigo dela para sempre, talvez o Elvis teria sido uma pessoa muito melhor, porque ela deu muitos conselhos, principalmente quando roubar o compositor. Não, o que se achava roubar, porque assim, o Elvis concordou 50% das músicas dos compositores fossem dele do empresário. E na verdade, o direito autoral tem que ser só do compositor. Isso é como a Anne Margaret falava, é ultrajante. Ela falou assim, Elvis, seus filmes só tem música ruim, porque o Elvis estourou com essas músicas, mas quem é crítico musical, quem realmente entende música, as músicas do Elvis eram só de compositores fracos. Não tem nenhum mega compositor ali. Nem música que os Beatles gravaram, nem Bob Dylan. Teve depois que a música já foi usada. O Elvis gravou música dos Beatles depois que ela deixou de ser inédita. E de outros também. Ah, o Elvis fez uma música para Não, não fez. É impossível, o Elvis não era compositor. Você pode olhar o nome das músicas lá embaixo, é tudo de outras pessoas. Tem um maluco que foi e fez a música e deu de presente, escreveu no cartório à força Elvis Presley, do Barão Maracutaia, mas o Elvis nunca fez uma música, ele não era compositor. Então se alguém falar, a música do Elvis fez para a Priscila, canta aí para mim, ó, Always on My Mind. Não tem como, porque isso é mentira, o Elvis não foi compositor. Né? Só o cara estudar e ver. Bom, o Elvis dava carro para as pessoas e tudo. Há uma história que uma vez o Elvis estava no avião e uma aeromoça começou a olhar para o dedo do Elvis, para o anel do Elvis. Era um anel de diamante. Aí ele viu que a mulher estava com a boca cheia d'água, falou, filha, você gostou desse anel? Gostei, então toma, mereceu. Então, no mesmo jeito que ele dava uma tacada de sinuca e quebrava a perna de alguém que não gostava dos Beatles, ele dava um anel de diamante, dava um Cadillac, mas feliz, ele não dava aquilo para você perecer, ele gostava de ver a carinha do pobre feliz, de poder fazer algo. Então o Elvis era um ser humano fantástico, ao meu ver, no lado de ajudar alguém. Os ricos hoje não dão uma bala para ninguém, o rico quanto mais tem, mais quer. Então o Elvis era um rico que ajudava as pessoas. E muitas outras caridades, hospital de doenças, ele fez isso aí centenas de vezes. Bom, aí o que aconteceu? O Elvis foi ficando perdido, muito doido, e aí o empresário viu que tinha que esconder essas drogas mais pesadas dele. Quando ele começou a ficar muito violento, um dia ele vai e cai lá na casa que está com a Priscila, e sai sangue para todo lado da cabeça dele. Aí o empresário viu que ia ter que tomar algumas atitudes, escondeu o Dexedrine dele. Aí o Elvis saía igual um rato caçando debaixo. Cadê? Quem foi o traidor que escondeu o meu Dexedrine? Cadê? E se não entregasse, ele quebrava aquela casa inteira. Tinha que achar o Dexedrine do Elvis. Bom, nisso o Elvis encontra com um cabeleireiro que era evangélico e põe esse cabeleireiro dentro da casa dele. E todo mundo esperando o Elvis num quartinho lá na casa, um quarto mais pequeno, na mansão, na Grace, né? E era para ser 1 hora mais ou menos o corte no máximo. Já estava dando 4 horas quando bateram lá. Pô, Elvis, todo mundo esperando, já tem 4 horas que você está com o cabeleireiro aí. Sabe o que rolou na conversa? O Elvis perguntou para ele assim, o que você faz? Ele falou, eu corto cabelo. Ele falou, não, além de cortar cabelo. Ele falou, além de cortar cabelo, eu estou pensando em coisas. De onde viemos, para onde vamos, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, o que eu quero é isso para minha vida. Estou louco com um negócio desse. E o Elvis depois tirou as pessoas principais do caminho dele, a mulher, até o coronel. Meu coronel não aceitava segundo posto, que era direção de show, mas no dia a dia do Elvis, o cabeleireiro, que era um simples cabeleireiro, virou o melhor amigo do Elvis. Então no carro, que é a cúpula do Elvis, os melhores amigos sentados do lado do Elvis, que o Elvis gostava de dirigir, não, já é o cabeleireiro. E quando alguém contrariasse a conversa, cala sua boca, se você não achou bom, desce do carro. Podia ser no meio de uma estrada, daqui para o Rio de Janeiro, uma estrada deserta. Se você contrariasse o Elvis, ela desce do carro. Então o cabeleireiro é que passou a dar o tom da coisa. Ele falou assim, meu sonho é encontrar com Deus, o Elvis falando. Deus falar por que eu não entendi até hoje. Deus
Entre muitos me pôs o Elvis Presley, com muita fama e dinheiro, tirou minha mãe, perdi meu irmão no parto, quer saber o porquê de tudo isso. E eu estou tentando, mas você, cabeleireiro, não tem pão aqui encontrando essa resposta, não achamos. Falei, Elvis, não é assim como um prêmio que você conquista. Tem gente que tenta essa experiência, contato com Deus a vida inteira e não tem, é ele que vai decidir Deus. Então no meio dessa coisa, o Elvis começou a fazer cada loucura, pra você ter uma ideia, os amigos do Elvis estavam lá assistindo um jogo, o Elvis desligou a televisão e começou a pregar a Bíblia para eles. Ó, no livro tal da Bíblia, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Aí falou, tem outros livros que vocês querem? Os caras falaram, só se for de mulher pelada. E aí o Elvis está numa das madrugadas lá, e acorda a Priscila, cara, acorda, Elvis, é 2 da manhã, não, você tem que ler a Bíblia aqui comigo, na Bíblia está escrito isso. O Elvis começou a ficar um cara totalmente maluco, Bíblia, com droga. Aí quando o negócio ficou descontrolado, que o Elvis caiu da cabeça, e ele tinha que fazer eventos, o empresário falou, não, agora chegou ao ponto que eu vou ter que entrar na vida pessoal dele. Então fala muito do empresário, mas ninguém sabe quantas vezes ele livrou a barra do Elvis. E livrando a dele ao mesmo tempo, ele era um produto do Elvis. Não é esse cara mal que jogar toda a conta aí desse filme que está passando em Elvis agora. Então nesse momento que o Elvis estava envolvido com ímpeto religioso, como assim classificou o Coronel Tom Parker, ficando com várias mulheres, com a mulher ao mesmo tempo, que ele noiva com a outra mulher no cenário Viva Las Vegas, e com a mulher dele, e com a namorada, né, que ele pegou a menina lá de 14, 15 anos, que ele conheceu no exército da Priscila, no meio dessa bagunça toda, caindo, o pessoal escondendo as drogas dele, dando droga para a menina também, essa bagunça toda, esquecendo letra, totalmente maluco. O Elvis já estava assim já, bebia, tocando violão assim, cala sua boca! O Elvis totalmente estressado. Aí o coronel viu que ele ia ter que entrar na intimidade dele, falou, filho, primeiro chegou pro pessoal, juntou os músicos, a banda, todo mundo envolvido naquela história, agora, de agora para frente, a coisa será essa. Ciclano, nada que vai acontecer sem a sua palavra, que vai ser a minha. Pessoa tal, Joaquim, por exemplo, sessão de cabeleireiro do Elvis agora não terá mais 4, 5 horas, apenas 1 hora ou 1h30 de duração. Os livros religiosos serão queimados. Vocês estão pensando que o Elvis é um Jesus Cristo, que ele vai sair de roupão salvando o mundo? Não, o Elvis não é Jesus Cristo e ele não vai sair de roupão salvando o mundo. O Elvis é cantor e ator. Nós temos que contratar o Elvis no trabalho dele. Ele falou, filho, o que você faz com a sua vida? O coronel chamou o Elvis para reunião. Cara, tanta droga. Ímpeto religioso misturado com droga. A religião prega uma coisa e a droga outra. Você misturou os dois, Elvis. Por que você faz isso com você mesmo? E eu estou sendo culpado de tudo isso também. Estou falando que a culpa é minha. Por que você faz isso? Por que você faz isso com você mesmo, Elvis? Elvis, vou te fazer uma pergunta que eu te fiz lá atrás. O que você quer? Você falou carro e casa para paz. E eu te dei Hollywood. Tudo que eu te falei, eu fiz. O que você quer agora? Ele falou, não sei. Mas essa menina não te faz feliz? Eu falei, Priscila, às vezes. Um pouquinho, mas eu tô muito infeliz. Ele falou, filho, vou te contar uma coisa. Você noivou com outra mulher e prometeu amor para essa menina. A sua vida está uma bagunça total, está uma loucura, nós estamos dentro de uma loucura. Só tem um jeito para nós dar uma amenizada nisso. Por que você não casa com ela? Não, não é a hora. Tem que eu vou esperar lá, não. Isso que vai explodir. Tipo assim, eu acredito que ele falou explosão, alguém morrer, alguém ser internado, a mídia descobrir, expandir para o mundo toda aquela loucura que está acontecendo ali de uma maneira mais exagerada. Então assim, já que você vai casar com ela mesmo, já acelera, porque a loucura chegou a um ponto. O único jeito de dar uma conotação mais suave para isso daí é você virar um pai de família. Casa com ela. E o Elvis aceitou, achou que ele estava certo mesmo. E o Elvis vai, casa com ela, tem a Lisa Maria, a filhinha dele. Só que aí, depois, que coisa linda, né? O Elvis olhando a Lisa ali, coisa e tal, passou-se um tempo. Esse filme novo do Elvis, está comentando aí, né? Um comentário não, um comentário das pessoas e o que cada um sentiu são um zum mundial. Mas que um desses zums é que o Elvis, quem na verdade perdeu, o Elvis se apaixonou pelos fãs e vice-versa, né? E um pouco de muitas das culpas, ou quase toda a culpa jogada no Coronel Tom Parker, empresário. Mas na verdade, quem destruiu o casamento do Elvis foi ele mesmo. Quando ele já começou a drogar ela,
lá no início do namoro, né? Depois ele vai noiva com a Anne Margaret em Viva Las Vegas, e noiva também. E ele ia casar com a Anne Margaret, ele estava apaixonadinho com ela, apaixonadíssimo. Ele queria que o empresário, inclusive, patrocinasse, empresariasse as duas carreiras. Foi impossível patrocinar duas estrelas. Se eu perder para um lado, eu vou perder para o outro. De tanto que o Elvis apaixonou com ela. Ele não estava nem aí com a Priscila. O empresário não é culpado de tudo. O Elvis é um grande culpado. E a mais refém disso foi a Priscila, a menina novinha. É só as pessoas irem lá na história lá e buscar o histórico. Bom, tocando a bola para frente, a Priscila indignada, né, nessa época, direto, porque ela já vem com o histórico do Elvis, já até drogando ela do passado, ela começa a ficar irritada também com as drogas. Teve um dia lá que o Elvis deixou ela, como eu disse, várias vezes dormindo. A Priscila também começa a virar uma mulher irritada, de saber que ela está sendo traída direto, os comprimidos que ela começa a usar, né? E aí, o que aconteceu? A Priscila procura o Elvis para ter relacionamento, e o Elvis fala que não consegue ter relações sexuais íntimas com qualquer mulher que já teve filho. Aí foi a gota d'água para a Priscila. E o Elvis tinha um sonho de ser faixa preta de karatê, e ele perguntou para os professores da época quantos anos que a pessoa, né, gastaria para ser professor de karatê. Elvis, depende de cada um, uns é 10, outros é 12, outros é 8. O que eu posso fazer para encurtar? Aí o Elvis sugeriu ir pôr um professor dentro da casa dele. E o que você acha que aconteceu? A mulher lá sozinha, sem ninguém para ficar com ela, um professor de karatê bonito, todo cheio de... O professor de karatê vai e fica com a mulher do Elvis. Eu acho que o Elvis achou que foi um grande favor, porque ele terminou amigo dela e deixou até herança para ela. Você não vai deixar herança porque você não gosta. Dizem que o Elvis e ela, os estudos contam, se deram muito mais bem depois da separação. Bom, fato acontecido, é histórico, todo mundo sabe disso, quem estuda Elvis. Aí o pessoal fala na rua, Elvis, você não pode contar que o Elvis levou chifre. Você não pode contar que ele não queria mais fazer amor, senão vai parecer que ele não é másculo. Olha, você está contando aí que o Elvis deu tacada de sinuca na mulher. Quem sabe uma coisa? Estou contando a história como ela foi. Porque depois, quando a mãe leva uma criança no cinema, se essa criança der uma tacada de sinuca na outra, ou começar a dopar a outra criança, ou outro jovem, fala, mãe, aquela pessoa que você me levou no cinema, eu descobri que fazia isso, então eu estou fazendo também. Você está entendendo? Então eu tenho uma obrigação como cover do Elvis, estudioso, como jurado de TV, como ter feito teatro, uma pegada meio jornalística também, de contar o que eu sei. Então, bom, vamos dar uma sequência, estamos chegando perto aí do final dessa história. O Elvis vai, né, e não consegue ter relações com a Priscila, então aí os dois se separam. E o Elvis começa a fazer a fase pós-Priscila, pós-casamento. Já bem doidão, já bem drogadão, com os psicotroses. E a carreira num declínio total. A carreira aí, quando o Elvis casa com a Priscila, a carreira dele está toda detonada. Isso aí a gente chega aí, ali nos meandros ali de finais dos anos 60 para 70. O Coronel fala, eu consegui uma chance de dignar de novo. Como nós começamos do alto da TV, nós recomeçaremos do alto da TV. E aí o Elvis consegue um diretor de TV que fez vários musicais com bandas que estavam fazendo sucesso nos anos 60. Nesse novo filme do Elvis, aparecem 3 caras lá, vários caras, meio hippies, uns hippies bem vestidos. Mas na verdade, o que era forte mesmo desses caras todos era um só, que chamava Steve. Um loirinho que parecia uma MacGyver. Falou, Elvis, os jovens não sabem quem é você. Não, sabe sim, coisa e tal. Não sabe não. O pessoal, os amigos do Elvis, quando ia passar numa ponte, falava, abaixa o Elvis para o público não ver o Elvis. Não tinha público, não, ele estava mentindo com o Elvis no dia dele. Não tinha mais público, não tinha mais ninguém. Falava, você me dá uma ideia, esse Steve falou para ele, não passa nesse filme novo não. Esse filme novo não passa, que eu vou falar. Pouquíssimas pessoas no mundo tem esse relatório aqui de estudo que eu estou passando para vocês junto. Elvis, vamos sair ali de fora sem segurança nem nada, numa das avenidas principais, você vai andar sozinho, ninguém vai te pular, vai te gritar como nos anos 50, você vai passar desapercebido, você tá louco, vamos lá para você ver. Aí o Elvis sai escondido do segurança e sai com esse Steve, e ninguém quer saber do Elvis. O mundo que o Elvis estava nos anos 60, que não deixaram o Elvis ver, tampava ele no carro curtindo, era assim agora.
pessoal andando assim, e aí, pode crer, hippie, mundo totalmente hippie. Tinha nada a ver com aquele mundo de brilhantina, tupete, era um mundo, pode crer, meu, é isso aí. Fora os, não era só os daqui não, tinha os daqui também. O cara tava calmão, calmava uma vez. Esse era o mundo que o Elvis viu. Caramba, cara. Voltaram pro escritório, o Steve perguntou pro Elvis, o que você anda ouvindo? Eu escuto isso, a letra funk. Não, isso já passou, é outras coisas. Elvis, eu tenho uma sugestão pra fazer pra você. Especial de Natal não vai dar nada. Nós vamos te afundar mais ainda. Já foi fundado? Existe jeito de afundar, mas tem de vez, pra sempre é o especial de Natal, que o empresário quer te dar com o patrocinador comum. Eu sou o produtor da TV, nós vamos dar o cano nesse especial de Natal. Vai ser assim, ó, nós vamos fazer 3 fases. Num dia a gente vai gravar clássicos seus. Eu sei que você vai ficar estressado, então vai ser uma coisa rápida. No outro, uma coisa nova e toda, e depois uma música meio gospel. If I Can Dream, eu posso sonhar, a tradução, muita gente acha que é gospel, mas ela é quase gospel. Mas ela não é bem um gospel, mas é uma música aceita no mundo gospel. Depois eu explico melhor, um outro dia, em outra oportunidade, então vai alongar demais. E termino o final desse filme. Desculpa que eu estou até emocionado. Eu sabia que ia ter um momento que eu ia me emocionar disso aqui. E quando eu fui montar para fazer essa palestra, documentário, eu me emocionei muito, eu chorei muito. Vou mostrar para vocês. Eu estou emocionado aqui agora. Até pôr a minha cara aqui para... Bom, é o seguinte. Fizeram, escondido do empresário, Coronel Tom Parker, a montagem desses 3 dias de gravação. E o Elvis, não colocaram nesse filme novo Elvis agora, que ele não queria fazer, tudo pronto, todo mundo esperando, a NBC. E o Elvis não queria entrar no palco. Minutos antes, o pessoal procura o Elvis, os músicos, o Steve, e o Elvis deita numa cadeira e fala assim, não, eu não vou fazer. O quê? O Steve fala pra ele, você não vai fazer? Ele falou, não, mas por quê? Eu tenho medo de que não gostem de mim. Eu vou contar essa história inteira. Por que o filme Elvis não mostrou isso? Porque todos os pontos que mostravam que o Elvis era machista, violento, que o Elvis não conseguia fazer filho, ficar com mulher que já teve filho, toda a parte ruim do Elvis foi tirada. E jogaram a culpa da maioria das coisas no coitado do coronel. Sendo que, na verdade, ele ajudou a salvar a barra do Elvis várias vezes. Ele era errado? Era, como quase todos os outros que tem por aí. O que ele fez não é diferente da maioria, não. Até eu conheço uns, já vi falar, muito pior do que ele. E ele tinha uma vantagem, ele punha a cara pra bater, eu sou o Coronel Tom Parker, joga a luz de mim. Pergunta se a maioria dos empresários que tem no Brasil, põe a cara pra bater, eu sou o ciclano. E não pode pôr, porque eu sei das coisas. Eu sei o que eu tô falando. Eu já abri várias festas de peão de gente famosa, eu sei o que eu tô falando. E quem é artista como eu, já teve lá, sabe. Bom, vamos voltar, deixar isso aí onde está. Então veja bem. O empresário não estava sabendo de nada. Ele ficou louco quando ele descobriu que ia ter a gravação sem o especial de Natal, porque ele fez um compromisso com o patrocinador. E o Elvis e o Steve fugiram da regra. Quer dizer, o Elvis cometeu um erro profissional aí, porque ele desobedeceu o empresário e o patrocinador. Não aparece nada nesse novo filme Elvis, disso daí. Aí o que acontece? No filme onde fala toda a verdade do Elvis, de 2005, né? Que é de um ator fantástico, que é da cidade de Dublin, o irlandês. E esse diretor do filme do Elvis aí, que eu não quero nem saber o nome dele, desse novo, ele é australiano. O cara saiu lá da Austrália para fazer essa M que ele fez aí. E ele tem vários prêmios, mas com certeza não deve ter sido de história de artista. Porque essa história dele é totalmente diferente. Porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, somente da parte que está no filme Elvis não morreu, a Priscila aceitou. Senão foi fonte, foi nos familiares, dos músicos, quem desistiu, foi depoimento das pessoas vivas. Tô vendo que nós estamos em 2005. Como é que o cara consegue fazer uma mentira tão grande só para vender? Acredito que ele falou assim, cara, vou fazer umas cenas tão bonitas, que quando os historiadores de Elvis for saber a verdade, já ganhamos bilheteria e acabou, já estamos, o negócio é ganhar grana. Bom, isso quem vai julgar vai ser quem vai assistir os 2 filmes depois. Eu vou fazer minha colaboração como estudioso de Elvis. Então veja bem, o Elvis está desse jeito aqui, eu não vou fazer. Por que você não vai fazer, Elvis? Repetir novamente. Tenho medo de que o público, eles não gostem de mim. O Steve falou, o quê? Não gostar de você? Você criou o rock and roll.
Eles te adoram, Elvis. Você vai andar de bicicleta, quando você subir lá, eles vão te amar de novo. Não, não, não. Faz 7 anos que eu não subo no palco, eu não vou conseguir. Isso já é droga também. Então assim, o Elvis tá doido para entrar. A gente normal, a gente já tem os medos. E a droga, ela pode te dar uma energia para mais ou para menos. E a gente vê que o Elvis, naquele dia ali, ele estava com menos droga possível. Se ele tivesse com a cara cheia de droga, falou, deixa a droga, me dá coragem, eu faço isso agora. Mas a gente viu que o Elvis tentou estar mais de cara. E ele mais de cara ficou com medo de fazer aquele show. Bom, aí chega um músico do Elvis e fala assim, Elvis, preciso falar com você. Você nunca decepcionou os seus fãs. Tá todo mundo lá te esperando, a carinha mais boa. Me emocionei novamente aqui, sem lágrimas, baixa emoção. Você nunca decepcionou os seus fãs, Elvis. Eles estão te esperando lá. Faz isso por eles. Se você não fazer isso por eles, faz por mim, Elvis. Aí o Elvis, com essas duas frases que um dos músicos dele fala por ele, você nunca decepcionou os seus fãs, faz isso por eles ou por mim. O Elvis vai lá e sobe. Tanto é que a gravação do NBC Special, ou Comeback Special, que é o primeiro acústico da história do rock, tá na internet várias vezes que para, o Elvis tenta cantar, volta, somente o início da primeira música, Heartbreak Hotel. Aquilo ali foi várias vezes, e tá lá, o legal que mostra que a coisa era ao vivo. Ele tenta, erra a letra, erra a entrada, passa do tempo, porque ele não estava pronto mesmo para voltar. Mas com tudo isso ele vai e volta. Mas quando ele embala, tanto é que tinha um órgão gambit, um som de gambit juntamente com as guitarras. Aí quando ele bate o Mi maior lá, que é o tom dela, quando ele incorpora mesmo aquela plateia, é uma loucura. E ele todo de preto, motoqueiro, que o Elvis fazia show de terninho, mas nesse tá de motoqueiro. O Elvis mais bonito da história, que diz o escrito, é o Elvis 68, dessa decadência. Mas fisicamente, ele tá com o cabelo assim, parece aquele boneco mesmo que monta, é uma coisa linda. Até eu que não sou homossexual, falei, ele tá lindo ali. Que Elvis lindo em 68. A mulher era tudo louca pra agarrar ele, num quadradinho, né, com um palco pequenininho da NBC. Eu lembro até hoje, né, me recordo, das várias vezes que eu assisti o documentário, é assim: Welcome by NBC and Elvis Presley Special. Please, Elvis Presley. Cadê o Elvis? Please, Elvis Presley. Nada. Depois de muito convencimento, aparece lá. Então foi uma maior dificuldade em embalar aquele show. Mas quando ele embala, o homem arrebenta. E aí esse show foi assistido pela metade da TV americana. E esse show teve uma excelente crítica musical. Bom, então em 68 acabou. Vamos pular para 69.